Seja bem-vindo ao mundo marcial. Hoje, vamos mergulhar em uma das artes mais poderosas e diretas do ninjutsu, o Dakentai Jutsu. Prepare-se para descobrir como essa antiga técnica transforma o corpo humano em uma verdadeira arma. Exploraremos golpes devastadores, a estratégia por trás de cada movimento e como o Dakentai Jutsu pode ser a chave para dominar o combate corpo a corpo. Então fique ligado, porque essa jornada vai revelar os segredos por trás de uma das artes marciais mais brutais e eficazes do mundo. A história do Dakentai Jutsu está profundamente enraizada nas tradições das artes marciais japonesas e nos sistemas de combate dos antigos guerreiros, como os ninjas. A origem do Dakentai Jutsu pode ser rastreada até o Japão feudal, onde a necessidade de técnicas de combate corpo a corpo era fundamental em uma era de guerras e conflitos. Origem e desenvolvimento. O termo Dakentai Jutsu vem de três caracteres japoneses: Daken, que significa golpe ou soco, Tai, que significa corpo, e Jutsu, que significa arte ou técnica. Isso se traduz literalmente como arte de golpear com o corpo. Ele foi desenvolvido para ser utilizado principalmente em combate sem armas ou em situações em que as armas tradicionais fossem perdidas ou inutilizáveis. Embora seja associado às artes marciais de autodefesa e ataque, como o ninjutsu e o aikijutsu, o Dakentai Jutsu abrange a aplicação prática de golpes com várias partes do corpo. Período feudal e a influência do ninjutsu. Durante o período feudal japonês, o Dakentai Jutsu foi uma habilidade vital para os guerreiros, especialmente para os ninjas, que eram mestres em diversas formas de combate. Nas escolas de ninjutsu, como o Togakuri-ryu, o Dakentai Jutsu foi uma das técnicas centrais ensinadas aos praticantes, que precisavam ser versáteis em combates de curta e longa distância. Esses guerreiros usavam golpes de mãos, cotovelos, joelhos e outras partes do corpo para incapacitar rapidamente os oponentes, aproveitando-se de fraquezas anatômicas. Como parte da estratégia furtiva dos ninjas, esses golpes precisavam ser rápidos, precisos e muitas vezes fatais. O ninjutsu, conhecido por seu enfoque na eficácia e na sobrevivência, integrou o Dakentai Jutsu como uma forma de se adaptar ao combate em situações adversas, incluindo ataques rápidos em espaços limitados e contra múltiplos oponentes. Influências do Aikijujutsu e Jujutsu. Outro campo de desenvolvimento do Dakentai Jutsu foi o Aikijujutsu, uma arte marcial praticada por samurais para combater em armaduras pesadas ou em situações onde as espadas não eram viáveis. O Aikijujutsu enfatizava o uso eficiente do corpo, aproveitando a força do oponente contra ele, e os golpes do Dakentai Jutsu eram fundamentais em situações onde a submissão não era a prioridade, mas sim a incapacitação rápida. No decorrer do tempo, com o desenvolvimento do Jujutsu, o precursor do judô e outras artes marciais modernas, o Dakentai Jutsu foi se refinando. Ele incorporou uma abordagem mais científica ao uso de alavancas e biomecânica, permitindo que os praticantes infligissem danos máximos com movimentos aparentemente simples. Esta evolução técnica garantiu que o Dakentai Jutsu não fosse apenas uma série de golpes brutais, mas uma arte controlada, ensinando a precisão em como, onde e quando golpear. Modernização. Com a modernização do Japão no final do século XIX e o declínio da classe samurai, o Dakentai Jutsu passou por uma fase de transformação, assim como muitas artes marciais tradicionais japonesas. Sob influência do aumento de interesse nas artes marciais como esportes, ganhando elementos de treinamento esportivo. No entanto, ele permaneceu uma arte essencial dentro de sistemas que ainda valorizavam a aplicação de técnicas letais em autodefesa, como o Bujinkan, a escola moderna de ninjutsu, fundada por Masaaki Atsumi, que ainda preserva e ensina o Dakentai Jutsu como parte de seu currículo marcial. Hoje, o Dakentai Jutsu continua sendo ensinado como parte integral de várias escolas tradicionais de ninjutsu e jujutsu, onde é visto como uma técnica avançada, focada em maximizar o poder de ataque do corpo humano. Combinando técnicas ancestrais com o conhecimento moderno de anatomia e física, o Dakentai Jutsu permanece relevante tanto no contexto de autodefesa quanto em treinamentos militares e policiais. As técnicas do Dakentai Jutsu envolvem uma abordagem prática e eficiente para o combate corporal,
utilizando o corpo humano como uma arma para golpear e incapacitar o oponente. As características detalhadas das técnicas se baseiam em uma compreensão profunda da anatomia, do movimento corporal e da biomecânica. Vamos explorar as principais características das técnicas do Daken Taijutsu. Uso de diferentes partes do corpo como armas. O Daken Taijutsu ensina o praticante a utilizar diversas partes do corpo para atacar, maximizando o impacto em diferentes situações de combate. Cada parte do corpo tem um propósito específico, e as técnicas se concentram em atingir pontos vulneráveis do adversário para infligir o máximo de dano com o menor esforço possível. Punhos, técnicas de socos que visam áreas vitais, como a cabeça, o pescoço e o torso. O uso de golpes curtos e rápidos é preferido, aproveitando a proximidade e a surpresa. Cotovelo. O cotovelo é uma das armas mais fortes do corpo, sendo utilizado em distâncias muito curtas para ataques diretos e devastadores ao rosto, pescoço ou costelas. Joelhos. As joelhadas são usadas para atingir áreas vulneráveis, como a virilha, o estômago e o rosto, aproveitando a proximidade e a potência das pernas. Cabeça. As técnicas de cabeçada são usadas em combates de curta distância, visando geralmente a testa do adversário para causar desorientação ou nocautear. Pés. Os chutes, especialmente os baixos e rápidos, são direcionados para áreas como joelhos, canelas ou quadris, visando desestabilizar o oponente. Foco em golpes contundentes. As técnicas de Daken Taijutsu são voltadas principalmente para golpes contundentes, que são capazes de causar dor intensa, fraturas ou incapacitação imediata. A ideia é atingir áreas sensíveis e pontos de pressão no corpo do oponente para desestabilizá-lo, interrompendo sua capacidade de contra-atacar. Atingir pontos vitais. As técnicas visam pontos vitais, como a garganta, o plexo solar, as têmporas, a base do nariz, os olhos e a caixa torácica. Um golpe bem aplicado nesses pontos pode resultar em nocautes rápidos ou até em ferimentos fatais. Movimento fluido e natural. Uma característica marcante do Daken Taijutsu é a ênfase no movimento fluido e na integração de todo o corpo no ataque. Em vez de depender apenas da força bruta, as técnicas utilizam o alinhamento correto do corpo e a transferência de peso para maximizar a potência dos golpes. Uso do quadril. Assim como em muitas artes marciais japonesas, o quadril desempenha um papel crucial no Daken Taijutsu. Movimentos giratórios do quadril são usados para aumentar a força dos golpes de punho e cotovelo, além de proporcionar equilíbrio durante o combate. Movimento circular. Embora os golpes sejam contundentes, muitos deles envolvem movimentos circulares para desviar ataques ou preparar contra-ataques, aproveitando a energia do oponente. Isso se alinha com a filosofia de usar a força do adversário contra ele. Distância curta e combate rápido. O Daken Taijutsu se destaca pelo uso de golpes rápidos e poderosos em curta distância. Diferente de estilos que preferem combates de longa distância ou em posição de guarda, o Daken Taijutsu opera em proximidade máxima, muitas vezes onde há menos tempo para reagir. Golpes de choque. Os praticantes aprendem a atacar rapidamente em espaços apertados, usando golpes de cotovelo, joelho e cabeçada, em momentos de transição, para não dar ao adversário a chance de se recuperar ou recuar. Ataque sequência. Outra característica importante é o uso de combos rápidos de golpes. Um ataque bem-sucedido não termina em um único golpe, mas continua com uma série de movimentos que desorientam o adversário, abrindo mais oportunidades para acertos letais. Atacar e defender ao mesmo tempo. No Daken Taijutsu, há um princípio de defesa ativa, em que a defesa e o ataque são muitas vezes executados simultaneamente. Os bloqueios não são apenas defensivos, mas também ofensivos, redirecionando a energia do adversário enquanto o praticante se posiciona para atacar. Desvios e contra-ataques. As técnicas incluem bloqueios que desviam os ataques em vez de simplesmente absorvê-los, permitindo que o praticante lance contra-ataques imediatos. Bloqueios com golpes. Muitos dos bloqueios no Daken Taijutsu usam cotovelos e joelhos de forma ofensiva, atingindo o adversário enquanto se defende de seu ataque. Eficiência e letalidade.
A eficiência é um princípio central do Dakentai-jutsu. A técnica prioriza a maximização do dano com o menor número de movimentos e com a mínima exposição a risco. Cada golpe é projetado para ser devastador, e o objetivo é incapacitar o oponente o mais rápido possível, especialmente em situações de autodefesa. Economia de movimento. O Dakentai-jutsu não se preocupa com movimentos ornamentais ou exagerados. Cada movimento tem um propósito específico e é otimizado para obter o maior impacto com o menor esforço. Velocidade. Muitas técnicas são projetadas para atingir áreas vulneráveis em um curto período, tornando o praticante perigoso em combates reais, onde a rapidez pode determinar o resultado. Treinamento do corpo. Para executar o Dakentai-jutsu de maneira eficaz, o corpo deve ser treinado para suportar e absorver impactos, assim como para entregar golpes potentes. Há um forte foco no condicionamento físico, fortalecendo o corpo e aumentando sua resistência. Fortalecimento de mãos e punhos. Os praticantes treinam para endurecer as mãos e os punhos, frequentemente utilizando métodos tradicionais como socar superfícies duras, a fim de aumentar a densidade óssea e tornar os golpes mais potentes. Treinamento de resistência. O corpo é treinado para resistir a ataques, utilizando técnicas de endurecimento muscular e controle da respiração. Treinamento mental e estratégico. Além do treinamento físico, o Dakentai-jutsu também envolve o desenvolvimento de uma mentalidade estratégica. Os praticantes aprendem a manter a calma sob pressão e a ler as intenções do adversário, antecipando seus movimentos. Concentração e foco. A capacidade de manter o foco durante o combate é vital, permitindo que o praticante reconheça aberturas e reaja instantaneamente. Controle do medo e da adrenalina. Em situações reais de combate, o controle emocional é fundamental. O Dakentai-jutsu ensina os praticantes a lidar com o medo e a manter a mente clara, mesmo em momentos de perigo. Legado cultural e filosófico. O legado do Dakentai-jutsu é mantido vivo em várias formas. Não apenas continua a ser uma prática em escolas de artes marciais tradicionais, como também influencia treinamentos modernos de defesa pessoal e combate tático. A filosofia por trás do Dakentai-jutsu, o uso inteligente e eficiente do corpo para infligir dano máximo ao oponente, permanece uma lição vital em qualquer sistema de combate, o que demonstra sua temporalidade e adaptabilidade. O Dakentai-jutsu não é apenas uma técnica de luta, mas também carrega consigo um legado filosófico. Seu treinamento envolve disciplina, autocontrole e a capacidade de superar os próprios limites. Através do Dakentai-jutsu, os praticantes aprendem a dominar não apenas suas habilidades físicas, mas também a mente, incorporando princípios de equilíbrio, precisão e eficácia. Agora você já sabe como essa arte transforma o corpo em uma máquina de combate, unindo força, precisão e estratégia. Se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal para continuar explorando os segredos das artes marciais. Deixe seu comentário e o que gostaria de ver nos próximos vídeos. Aqui no Mundo Marcial, a jornada para o domínio nunca para. Nos vemos no próximo vídeo.